Lendo aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus, nós vemos muitas lições importantíssimas. Mas eu quero tirar duas agora, nesse momento. Uma, ele vem advertindo, né? Ele fala sobre como vai acontecer. Ele fala a parábola da figueira, bem curta, que ele diz assim, lá no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Me lembro que no Nordeste, quando vai chegando o mês de novembro, aproximadamente dezembro, o início, as mangueiras ficam completamente floridas. E então a gente tem a consciência, mesmo sem saber as datas, de que estamos então no verão, porque é quando acontece de virem então os frutos, né? E em janeiro nós temos muitas mangas no Nordeste. Pois bem, aqui vem falando sobre isso. E aí, finalmente, lá no 44, ele fala sobre uma coisa muito importante, porque tem havido muita conversa a respeito de se os acontecimentos que estão aí são o prenúncio de uma volta iminente de Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus diz, ele fala que ninguém pode saber ao certo. Então teve acontecimentos no passado que as pessoas em geral, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, pensavam que estavam diante do final dos tempos, e não estavam. Hoje nós temos acontecimentos cada vez mais somados e também mais a nível mundial. Então estamos indo cada vez mais para perto do dia em que o Senhor Jesus Cristo virá. Mas não podemos dizer se vai ser agora ou se vai ser daqui a alguns anos. Então, ele fala assim, nós temos que, da mesma forma que um chefe de família, o dono da casa, mantém sempre a sua casa fechada e vigiada, enfim, cuidada, porque ele não sabe o dia que o ladrão vem. Ele fala, então ele faz essa comparação e diz assim, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Senhor, ele conhece perfeitamente o pensamento e o comportamento humano, de maneira a dizer claramente que nós não estaremos esperando Jesus no momento. Nós vamos ter indícios, mas não vamos ter a prova, então não sabemos o dia nem a hora. E por isso nós devemos nos manter sempre ligados a Ele e sempre preparados. Quando estamos sempre preparados, quando acontecer, estaremos preparados. Então há muitas outras parábolas aqui, inclusive no capítulo 25, falando praticamente a mesma coisa neste sentido. Temos que parar e pensar sobre a importância que nós temos, tanto do nosso relacionamento com Deus, como também deste acontecimento, que virá, sem dúvida nenhuma. Uma comparação que eu posso fazer, que você pode anotar, é o seguinte. Se você soubesse que Jesus só virá daqui 100 anos, e que a situação política do mundo vai mudar e o mundo vai se tornar um lugar mais democrático, mais atraente, que haverá mais cuidado com as pessoas, haverá respeito mútuo, e esses embates todos vão diminuir, a economia vai melhorar, haverá abundância de comida e também de negócios e possibilidades. Vamos imaginar isso. Você vai fazer uma agenda a respeito das coisas que são importantes para você, dentro dessa perspectiva. De alguma maneira miraculosa, você ficou tendo essas informações. E então, como vai ser o seu plano? O que é que você vai colocar nos seus projetos para este ano, para o próximo ano, para os próximos 10 anos? Ok, então está anotado. Você já anotou? Agora vamos imaginar que você sabe, da mesma forma, que o Senhor Jesus Cristo virá, todos os acontecimentos virão, né, a se realizar daqui 2 anos. Eu poderia fazer isso com 10, com 5, com 2 anos. Quais seriam? Então, esqueça aqueles planos que você fez e faça o seu plano para daqui 2 anos.
Muitos projetos você já percebe aí de cara que já vão ser deixados de lado. Mas não estou dizendo que você deixe, entenda. Mas apenas faça isso. E depois você vai fazer outra relação de coisas se você soubesse que Jesus vem daqui 3 meses apenas. Daqui 3 meses Jesus está chegando. Qual seria o seu comportamento? Quais seriam os planos? Como você organizaria as suas tarefas? Como você organizaria a sua agenda? Pense nisso. Quando você, então, puder, depois você faz uma comparação entre as 3 agendas que você preparou. E aquilo que estiver, principalmente na última, e que for repetido na anterior e na outra lá, isso é o que possivelmente é mais importante para a sua vida. Mesmo que hoje, ou na primeira relação, você não tenha colocado e hoje não esteja sendo sua prioridade, mas ao estar confrontado com a possibilidade da volta de Jesus, você então de repente aquilo sobe na sua agenda, sobe na sua lista de tarefas, é porque realmente isso aí tem tudo para ser o mais importante para a sua vida. Faça isso, faça essa experiência e você vai perceber nitidamente isso. Tá? Continuando então em relação ao capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético de Jesus, a partir do versículo 45, ele vem fazendo uma comparação e ele vem dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? Quer dizer, aqueles que são servos junto com ele, ao mesmo Senhor, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como dando sustento aos seus conservos. Em relação à igreja, eu tenho duas visões aqui. Uma visão, a primeira, é do pastor para com a igreja. O pastor, os líderes, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical e assim sucessivamente. Mas especialmente os pastores. Então, ele está fazendo assim, está sendo fiel em dar aos seus conservos que lhes foram confiados o seu sustento. No caso do pastor, o sustento espiritual, através da leitura da palavra e oração, como diz lá em Atos. A outra visão para esses 2 versículos é a visão da igreja para com o pastor. O pastor, via de regra, muitos pastores no mundo ainda hoje dependem do que recebem das suas igrejas para poder trazer o sustento para si e para sua família. E a pergunta é: a igreja, você como igreja, tem feito de tudo para dar o sustento necessário para o pastor? Isso é algo que está aqui na palavra de Deus, em todos os sentidos, tá bem? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, preste atenção, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. O que significa isso? Não existe só uma forma de espancar as pessoas. Existem várias formas. Então, por exemplo, maltratar os irmãos de alguma maneira. E então, através de maltratar os irmãos, seja fisicamente ou especialmente através das palavras, né? E também de compactuar com os ímpios. Muitas vezes nós prejudicamos um irmão em Cristo com o apoio de pessoas ímpias. Isso é uma coisa muito séria. A nossa fraternidade como irmãos em Cristo tem um potencial, um poder, uma força muito maior do que qualquer tipo de confraria, qualquer tipo de fraternidade humana. Na verdade, nós nos tornamos irmãos por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos para todo sempre. E quando nós nos levantamos e maltratamos um irmão em Cristo,
e inclusive com o apoio de pessoas que são ímpias, o que se torna muito mais grave, veja o que a palavra de Deus diz. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei quanto você crê de fato na palavra de Deus, ou se ela é apenas uma fonte de palavras bonitas. A palavra de Deus muitas vezes nos coloca diante de situações que são difíceis e decisões difíceis também, e cujas consequências têm um preço. E então nós estamos diante da palavra de Deus e você precisa decidir como você vai reagir a ela. E o que se espera é que você obedeça. E que se você pensa diferente, molde o seu pensamento. Refaça o seu pensamento e se adapte àquilo que a palavra de Deus está orientando. Deus abençoe.